Muito bem, quarto ano. Então, hoje nós vamos trabalhar um novo conteúdo que é chamado a variedade linguística. Mas antes de eu explicar a variedade linguística, gostaria de explicar para vocês o que vocês terão que fazer na lição de casa. Hoje eu vou dar um pouco invertido aí, porque a nossa lição de casa está antes deste conteúdo, tá? Vocês tiveram que fazer aí uma carta, né? Com aquele joguinho da memória lá, vocês tinham que ter escrito aí uma carta para os governantes sobre como se vocês fossem um dos animais em extinção, né? Solicitando aí uma ajuda ao governo, né? Às autoridades. O que vai acontecer agora? Olha só, na página 184 tem o seguinte. Agora que você conheceu alguns animais ameaçados de extinção, que tal aprofundar o que aprendeu e fazer uma pesquisa? Siga os passos a seguir. Então, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro, escolha um dos animais que estão nas cartas do jogo da memória, tá? Então, vocês podem escolher o mesmo que vocês escolheram para fazer a carta, né? Ou vocês podem escolher outro, tá? Não precisa ser o mesmo da carta. Em livros, revistas e na internet, busque informações sobre esse animal, incluindo imagens. Faça anotações em seu caderno sobre suas descobertas. Recorte o formulário do material complementar e o preencha com os dados que pesquisou. Então, lá no material complementar, na página 297, nós temos este formulário aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto para mostrar para vocês, tá? Nós temos este formulário aqui. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre um dos animais que estão na cartinha lá do jogo. Pode ser o animal que vocês usaram para fazer a carta, tá? E aí vocês vão ter que pesquisar o nome, né? Aliás, pesquisar não, o nome já vai estar aí na cartinha. Então, o nome dele, tamanho, esse tamanho vocês vão encontrar aí um tamanho médio, que geralmente todos os animais dessa espécie têm, tá? Às vezes vai vir separado entre o tamanho do macho e o tamanho da fêmea. Pode escrever aí, macho igual a tanto, fêmea igual a tanto, tá? Peso também vai vir diferente, o macho e a fêmea, dependendo da espécie, tá? Região onde vive. Essa região onde vive, você já tem a informação na cartinha do jogo, né? Mas pode fazer uma pesquisa porque pode ser que ele vive em outras regiões também, tá? Alimentação. Coloquem aí a alimentação do animal. Características. Quais são as características dele? O tempo de vida, então isso aqui vai ser uma expectativa, tá? Geralmente eles têm um tempo médio de vida. Hábitos, se ele é um animal de hábito noturno ou diurno, ou seja, se ele é aquele animal que fica acordado à noite para caçar, ou se ele fica acordado durante o dia, né? E as características desse hábito dele. Então, se ele é noturno, por que ele está ali, por que ele fica acordado à noite? É para caçar? É para procurar abrigo? O que ele faz? E se ele tem hábitos diurnos, a mesma coisa. Por que ele tem esses hábitos diurnos? Coloca aí nessas características aqui de baixo. E aí nós temos uma parte chamada foto do animal. Essa parte, quem não tiver impressora para imprimir a foto ali, imprimir a imagem do animal, recortar e colar, vocês podem pegar ou em livros, não sei se vocês têm algum livro aí, tá? De animais em extinção que possa ser recortado. Ou vocês podem desenhar. Vocês desenham aí o animal que vocês pesquisaram, tá bom? O que vocês vão fazer com esse formulário? É para tirar foto e me mandar? Não precisa, tá? Vocês vão depois recortar e eu quero que vocês colhem no caderno de português essa pesquisa de vocês. Tá certo? Ok? Então, essa é a tarefa de vocês. Agora, nós vamos... aí na página 185 tem o seguinte. Vocês vão ter 2 quadrinhos aqui. Um escrito ações que aceleram a extinção de animais e o outro escrito ações que previnem a extinção de animais. E vocês têm que pegar uns adesivos que estão no material complementar para colar aqui. Esses adesivos, deixa eu ver aqui, estão na página... na página 306. É isso? Isso. Na página 306. Tá? Nós temos aqui, ó, combater a ação destruidora e revitalizar habitats naturais, desmatamento e poluição de habitats naturais,
fiscalização e aplicação das leis de proteção ambiental e caça e tráfico de animais silvestres. Ó, tá tudo aqui. Esses adesivinhos aqui, ó, é para fazer a página 185. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, tarefa de vocês, página 184 e 185. Usando o material complementar aí como um apoio para vocês. Bom, na página 186, nós temos uma música. Eu vou deixar o link dessa música. Eu não posso colocar no vídeo da aula, senão o YouTube barra meu vídeo, tá? Por causa de direitos autorais. Mas eu vou deixar um link desse vídeo que tem no YouTube. Aí, desse caso, não vai ter problema, tá? É uma música bem famosa, popular brasileira. Os pais de vocês, os avós de vocês devem conhecer. E vocês, pode ser que alguns de vocês possam já ter ouvido em algum lugar. É uma música chamada Saudosa Maloca, de um poeta brasileiro, vamos dizer assim, né? O Adoniran Barbosa, tá? Ele foi um compositor, um músico, que compôs várias músicas aí, só que ele tinha uma linguagem diferente nas músicas dele. Ele tinha uma linguagem muito popular. Olha aí um trechinho da música, Saudosa Maloca. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado, tá? Então dá para perceber que algumas coisas que ele falou aí, por exemplo, senhor, né? Tem uma parte que dá licença de contar. Ele deixou o contar bem destacado, né? Não está contar. Ele fala outra coisa aqui, edifício harto, e não edifício alto. Então, o Adoniran Barbosa, ele tinha essa característica nas músicas dele. Ele escrevia as músicas da forma como ele falava, da forma como ele se expressava. Era uma forma extremamente popular. E isso fez com que as músicas dele ficassem extremamente populares. A letra A é uma discussão oral. A gente pode fazer na nossa aulinha ao vivo de hoje, tá? E na letra B ele fala o seguinte: o que mais lhe chamou a atenção na letra dessa canção? Isso aqui também é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever o que chamou a atenção de vocês. Eu, Simone, colocaria aí que é a forma como ele se expressa na música. Isso me chamou a atenção. O jeito como ele escreve essas palavras, né? Que ele escreveu a música do jeito como ele fala no dia a dia. Porque toda vez que a gente vai escrever, a gente não pode escrever do jeito que a gente fala. Muita coisa do que a gente fala, a gente acaba falando errado. Na hora de escrever, a gente tem que escrever o certo, né? E isso que é o tema de hoje, que eu vou explicar para vocês aqui nesse mapa mental. Então, ele não teve essa preocupação em escrever de uma forma formal a música, como todos escreviam naquela época. Ele fez com a linguagem popular. Então, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, tá? Bom, no exercício C, da página 187, ele diz o seguinte: nessa canção, Adoniran Barbosa emprega um jeito próprio de falar de pessoas com pouca escolaridade. Copie do texto as palavras ou expressões que demonstram essa intenção do autor e reescreva-as empregando a linguagem que aprendemos na escola. Tem 3 palavras aí, tá, pessoal? Senhor, contar e harto, tá? São essas 3 palavras. Então, ó, senhor, na verdade, é senhor. Então, a gente vai escrever lá, senhor igual a senhor. Harto, na verdade, é alto. E contar, na verdade, é contar. Ok? Tem o R no final e não tem esse acento. Essa resposta vai estar no arquivo anexo aí, junto com a correção da tarefa, para vocês poderem registrar com mais calma no livro, tá bom? E no exercício D, é extremamente pessoal essa resposta. Eu nem vou colocar a sugestão de resposta aqui. Na sua opinião, se o autor tivesse usado uma linguagem formal, ou seja, aquela que nós aprendemos na escola, a letra da canção provocaria o mesmo efeito do leitor ou no ouvinte? Né? Será que se ele tivesse usado uma linguagem formal, a música dele teria se tornado tão popular? A música dele teria se tornado tão querida, né? Tão solicitada aí? É uma coisa a se pensar. Vamos lá então na página 188. Eu vou fazer a explicação aí, só que em forma de mapa mental, tá bom? Então vamos falar sobre a variedade linguística.
Na variedade linguística, nós temos a linguagem regional, tá? Que são aquelas em que depende da cultura, depende da região, nós vamos falar de uma forma, tá? Então, por exemplo, pipa, né? Dependendo do lugar em que você está, é chamado de pipa ou papagaio, tá certo? Dependendo da região, ainda existe a mesma palavra, só que por formatos diferentes. Pipa é quando é formada assim, papagaio é quando é assim. Então, dependendo da região, ainda usa as duas expressões. Um outro exemplo, que é um exemplo bem regional nosso, aqui de Ribeirão Preto, é a palavra filão. Nós chamamos de filão, né? Só que em alguns lugares chamam de pão francês. Em alguns lugares chamam de pão de sal. Bom, tem as linguagens, as variedades linguísticas históricas, que são aquelas palavras que se transformaram ao longo do tempo, tá? Então, ocorreram mudanças nela. Por exemplo, a palavra você, muito antigamente, se chamava de vossa mercê. Aí depois deram uma abreviada, chamaram de vós-mecê. Aí até virar você. Hoje, na linguagem virtual, a gente já escreve só VC, né? E quando a gente está falando, normalmente, a gente só fala o C. E nós temos as variedades linguísticas sociais, que são aquelas palavras que pertencem a um grupo específico de pessoas. O primeiro exemplo aí nós temos as gírias. Então, as gírias, dependendo do grupo, tem uma gíria diferente. Então, por exemplo, o pessoal que anda de skate costuma usar um tipo de gíria. O pessoal que gosta de música de rock, né? O pessoal que gosta mais de sertanejo, tem outro jeito de falar. Então, tem gírias. Entre os próprios amigos, entre grupos de amigos, a gente tem essas gírias também. Nós temos a linguagem formal, que é utilizada aí, né, em situações formais. Então, quando a gente vai conversar com alguma autoridade, nós temos que conversar com uma linguagem formal. Né? Quando a gente vai conversar com alguém que tem um cargo maior, aí a gente tem que usar uma linguagem formal, ok? Temos a linguagem informal, como o nome já diz, é quando a gente está falando no dia a dia, tá? Então, quando a gente está conversando com o pai, com a mãe, com algum colega, a gente pode usar uma linguagem mais informal, a gente não precisa ser tão formal para falar. A gente pode usar as gírias no meio da linguagem formal, tá? E a linguagem especialista. Essa linguagem especialista, ela é utilizada por médicos, utilizada por cientistas, tá? Então, temos a linguagem especialista que pertence a um grupo extremamente restrito de pessoas. Se um médico for explicar para a gente alguma coisa numa linguagem especialista, a gente fica desesperado, né? Porque ele começa a falar uns nomes super difíceis e a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, a linguagem especialista é para conversar ali. Os médicos vão conversar entre médicos sobre essa linguagem especialista. Tá certo, pessoal? Então, isso é variedade linguística. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem colocar aqui na plataforma ou aproveitem a aula de logo mais ao vivo para a gente poder conversar, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula.